A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos lá, que o tempo será um pouco curto hoje. Amados, nós viemos em uma série de ministrações aí, na qual o Senhor nos deu o direcionamento de falarmos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós falaremos da igreja de Pérgamo. Mas antes, como é de praxe, vamos orar. Tudo em nossas cabeças, para ser mais breve possível aqui. Maravilhoso Deus, mais uma vez, aqui da tua igreja, Pai, se curvando diante da tua graça, uma fronte baixada em respeito pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu direcionamento. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha, Pai, conduzir esse culto é para o Senhor, não é nada para nós, não é nada por nós, mas tudo é para o Senhor. Então venha e continue. Nós já te adoramos com os louvores, com a salvação, com dízimos e ofertas, e agora, Senhor, o adoraremos com a palavra que é do Senhor, porque primeiro o Senhor nos dá, para depois nós devolvermos. Então nos abençoe, Pai. Abençoe para que a minha boca fale o que o Senhor quer, que chegue ao coração dos meus irmãos. E que os ouvidos espirituais deles também recebam na mesma proporção, para que o coração se encha da tua presença e do teu direcionamento, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amados, é interessante vermos como Deus ele vai afunilando o caminho quando nós trilhamos os caminhos dele. E o caminho nós já conhecemos. Só existe um, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós começamos falando da igreja, onde a verdade, que é a pedra fundamental, foi falada por Pedro, e está lá em Mateus 16, e diz assim: E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. E aí em João 14 nós vemos essa verdade se confirmar, porque Jesus mesmo, em João 14, a partir do 6, assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui nós vemos que a base da igreja simplesmente é Jesus. O único que nós devemos verdadeiramente depositar toda a nossa fé, todo o nosso coração. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos fundamentados na verdade celestial. E aquele que foi enviado para nos comprar a um preço. E esse preço foi muito alto, como foi afirmado aqui. Então nós temos que ter essa clareza, amém? Quando nós falamos um pouquinho de Éfeso, a primeira igreja descrita por João, mas direcionada por Jesus, ali Jesus se apresenta como: Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros. Aqui Jesus está dizendo que Ele tem o controle. Ele tem o controle sobre todas as estrelas, que são as 7 igrejas. E se nós colocarmos o nosso coração diante de qualquer uma delas, nós podemos oscilar, como as igrejas da Ásia Menor oscilaram. Então Jesus está dizendo aqui que Ele tem todo o controle do som. Mas Ele só intervirá. Ele fará uma intervenção, se nós não convidarmos, porque em Apocalipse ele também diz: Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, hei de entrar e cear com ele. Amém? Para Éfeso, Jesus diz: Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo quanto a tua perseverança, que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Entretanto,
por mais que eles sejam tão consolidados na busca pela presença de Deus, aqui Jesus diz a eles: entretanto, vem contra ti o fato de que abandonaste o primeiro amor. Se a gente entende que não é pela obra, a gente entende que a gente precisa buscar em amor o que é a vontade de Deus. E aí Jesus declara como promessa a eles: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amados, aqui em Éfeso, eu creio que é uma das igrejas que mais ela é destacada no Novo Testamento, porque as próximas a gente verá que elas não são tão difundidas pelos apóstolos, pelos cristãos da época que estavam descrevendo o Novo Testamento. Já em Esmirna, que era uma cidade a qual a gente não sabe quem fundou a igreja ali, mas provavelmente nas passagens de Paulo, porque Paulo ministrou durante a sua terceira viagem pela Ásia Menor, e provavelmente foi ele quem passara ali e fundara essa igreja. Mas a gente vê um tratamento um pouco diferente com Esmirna, porque Jesus se declara com autodesignação para Esmirna: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as suas aflições e a tua pobreza, porém, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. E aqui Jesus fala claramente para esta igreja que ela passaria por tribulações, mas que ela não temesse, porque se ela perseverasse até o final, Jesus daria uma promessa também. Porque todas as cartas elas são divididas, em 7 partes, e aqui a gente vê claramente também como promessa é dita a Esmirna: o vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. E eu creio que essa é uma promessa que todos nós precisamos tomar posse dela. Porque independente do que nós passamos ou do que nós vivemos, se nós permanecermos na fé em Cristo, com certeza a segunda morte nós também não sofreremos. E a segunda morte é o desligamento da nossa alma, do nosso espírito, do Espírito Santo de Deus. Porque nós precisamos ter essa clareza que o nosso objetivo aqui é voltar para a casa do Pai. Nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Amém? E aí nós chegamos a Pérgamo. Pérgamo, que também teve algumas admoestações. E aí nós leremos aqui a passagem. Está lá em Apocalipse 2, a partir do 12. Quem quiser abrir, por favor, a gente aguardará um pouquinho. Amém. Todos encontraram? Amém. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados: conheço o lugar onde vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome, e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e assim empregarem a práticas de prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrependa-te. Caso contrário, logo virei contra ti e contra eles,
pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Amados, impressionante, Esmirna com o seu texto menor um pouco, mas Jesus ali não admoesta a ela com uma intensidade que fizera com Pedro. Mas aqui, quando a gente vê essa separação, a gente entende um pouco mais o porquê disso. E vamos entender o que é, onde Pérgamo ficava. Pérgamo era uma cidade que muitos dizem que era quase como uma capital da Ásia Menor. Ali também a gente não sabe como foi dito, quem inaugurou essa igreja, e também não importa para nós quem inaugurou. A gente sabe que ela foi conduzida a um direcionamento por Jesus. Então aqui nós entendemos que de 3 igrejas que nós já falamos, com a quarta sendo a principal, que é a base que nós devemos seguir, a gente vê que não importa, porque assim, não é falado tanto de Pérgamo, nem de Esmirna, em outras partes, a não ser nessa parte, a qual Jesus declara. Então, se poderia ser qualquer igreja, poderia ser na Espanha, poderia ser em Roma, poderia ser em qualquer outro lugar, assim como pode ser para qualquer um de nós. Então, só basta a gente realmente abrir o entendimento para que a palavra venha nos trazer o que Deus quer falar. E aqui Jesus fala para Pedro, sobre a espada. Nós precisamos trazer o que a Bíblia fala, porque assim, quando Jesus faz essa autodesignação, deixa eu falar aqui para vocês as 7 partes. Então assim, todas as 7 cartas elas são separadas em saudação ao destinatário, porque todas as cartas têm o endereço certo. Tem a autodesignação de Cristo, como ele se define para cada uma das igrejas, porque Jesus ele aparece diferente para mim e para o Senhor. O Espírito Santo ele trabalha diferente no que o Alexandre é e que eu sou, no que o Ariel é e que eu sou, no que o Senhor Rubens é e que eu sou. Então ele se autodesigna de uma forma diferente para cada um, assim como ele fazia ou fez com as suas igrejas. E aí depois ele traz ou uma aprovação ou um elogio, que é a terceira parte da separação das cartas. Depois ele traz um direcionamento, uma advertência, uma exortação e uma promessa. Geralmente essas cartas elas são separadas assim, com algumas particularidades, porque não é nada registrado dentro da palavra de Deus. Como Esmirna. Esmirna não teve uma exortação, teve uma advertência e uma compulsão. Mas enfim, para Pérgamo, quando Jesus se autodesigna ali, ele traz a afirmação: assim declara aquele que tem a faca de 2 gumes afiadas. E o que a Bíblia nos fala? Ela lá em Hebreus 4, ela nos traz a seguinte afirmação: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto
e as claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Amados, quando Jesus fala aqui que ele, assim declara que ele tem a faca de dois gumes afiados, e aí ele continua o texto, falando: eu sei, conheço os lugares em que vive, e onde se encontra o trono de Satanás. Aqui, a igreja de Pérgamo, ela, como ela é uma capital, da Ásia Menor, ela tinha muitas lojas, muitos comércios, ela tinha muitos templos consagrando a deuses, e também tinha um templo, para você ver o tanto de templos que tinha, que adoravam a César, que era o imperador. Então, assim, aqui Jesus fala: independente de onde vocês estão, eu tenho a espada que separa as intenções de vocês. Aqui Jesus é muito claro quando ele traz essa afirmação sobre Pérgamo. Não tem como Pérgamo, no dia que Jesus vier arrebatar a igreja, que ele ressuscitar os mortos antes, e que todos nós entraremos no céu e haverá um julgamento, aqui não terá como eles falarem para Jesus: eu fiz sem intenção. Não tem como. Por quê? Porque a palavra de Deus, que é Jesus, Jesus era o verbo vivo que estava com Deus. Lá em João 1, ele fala isso. O verbo estava com Deus. Isso. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Então, amados, quando Pérgamo for julgada ou for levada diante do tribunal de Deus, não terá como, assim como nós também não teremos como falar para Deus ou para Jesus, que estará ali, como advogado também, não terá como nós falarmos que as nossas intenções eram diferentes do que nós vivemos, porque Ele conhece, Ele é quem tem a palavra, Ele sabe, e o Espírito Santo que está dentro de nós hoje testifica para Ele o que nós vivemos, o que o nosso Espírito está falando. E aqui ele fala muito claramente a Pedro sobre isso. Então, amados, ele continua, conheço o lugar em que vives e onde encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim. Mesmo quando Antipas, que era um dos discípulos que estava ali nessa igreja de Pedro, ele negou, foi tropeçado, porque aqueles que declararam outro Deus que não fosse César, ou os deuses ali pagãos, esses eram condenados à morte. E ele não condenou, e ele não aceitou os outros deuses. Antipas, ele confessou Jesus e ele foi até a morte. E aqui o nome dele é aclamado, o nome dele é exposto, é trazido à tona para quê? Para que a gente saiba que aqueles que perseverarem até o fim, esses terão seu nome escrito, ou na palavra, ou em algum lugar no céu. Amém? Então, amados, em 1 Coríntios 15 também, a partir do 58, nos diz: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale, dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor,
plenamente consciente de que o Senhor, todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Então, o que Deus nos traz? Deus nos traz a certeza de que o nosso trabalho nele será recompensado. Talvez não agora, talvez não neste momento, mas no momento devido ao qual Deus nos conduzirá, Ele dará a recompensa a nós. Amém? E aí, a palavra nos direciona a uma exortação. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática das prostituições. Mas, para quem não conhece Balaão, Balaão é aquele cara que entendia, que sabia quem era Deus, porque lá em Números 22, a partir do 25, ele aparece pela primeira vez e a sua mula conversa com ele. A sua mula impede ele de ser cortado a fio de espada pelo anjo do Senhor que estava diante dele, para que ele não passasse por um caminho que ele não deveria. Então a mula conversa com ele. Então ele conhecia o que Jesus, ou o que Deus era. E mesmo assim, ele trouxe ensinamentos ao povo de Balaque sobre como tirar o povo de Deus do caminho de Deus. A partir do 31, Números 31, ali ele já estava morto, porque o povo de Israel, quando fora combater os midianitas, o povo de Israel matara também Balaão, matara 5 reis. Porém, o povo de Israel, da mesma forma que ele foi muitas vezes desobediente, ele não matara as mulheres e as crianças do povo midianita. Só que essas mulheres, elas já tinham conhecimento que Balaão tinha ensinado sobre como tirar o povo de Deus do caminho. E não se engane, amado, a gente fala mulheres e crianças, às vezes parece que Deus é mau. E não é isso. Porque aquele povo ali era um povo que era contra Deus. E pelo povo de Israel não ter feito o que Deus sempre direcionava, ele levou as mulheres. E as mulheres, elas trouxeram o ensinamento que Balaão fizera. E aí, levaram os homens de Israel a comerem iguarias que eram sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. E com isso o povo de Israel fora cometido de uma praga muito grande e muitos morreram por conta da introdução daquilo que Balaão ensinara àquele povo. E aqui em Pérgamo tinha pessoas dentro da igreja simpatizantes com essa cultura, doutrina, enfim, com essas práticas. E Jesus condenava ou condenou aqui na carta essas práticas. Por quê? Porque a igreja, quando ela começa a ser corroída por dentro, por práticas que não agradam o coração de Deus, ela vai cair. Ela vai cair. Porque as práticas da carne, elas são saborosas. Mas elas não edificam, elas não trazem crescimento. E não se enganem, amados. Não se enganem achando que tolerar Jezabel, doutrinas de Balaão e dos nicolaítas, isso vai edificar alguma coisa.
porque aqui fala também dos nicolaítas. Os nicolaítas eram pessoas que adoravam as práticas mundanas. As práticas mundanas. É melhor corrompe do que estar na presença de Deus. Prática mundana. Pode ser que comece a corroer por dentro aqueles que estavam firmes na fé. E quem sabe, hoje nós não ouvimos falar de merda mais. Eu não sei o que aconteceu com eles, se eles se perderam. Eu sei que Jesus continua falando desse povo. Porque quando Jesus ele traz da seguinte forma o direcionamento. Diante do esforço, diante de ter aparecido essas doutrinas, ou aparecido as dificuldades que vocês têm, ou aparecido aquela vontade, tem um caminho. Tem um caminho. Arrependam-se. Arrependam-se. Arrependam-se, caso contrário, logo virei contra ti e contra eles. Pelejarei com a espada da minha boca. Mais uma vez, Jesus fala da espada, fala da palavra de Deus. Porque se nós não entendermos, amados, e aceitar essas práticas que não agradam a Deus, vai nos desviar do caminho que Deus quer, Deus virá contra eles, contra aqueles que praticam, mas virá também contra os que não praticam. Essa é a palavra de Deus. E isso aqui está perto, mas como vos disse, podemos tomar para nós como direcionamento. Porque se nós começarmos a viver práticas que Deus não se agrada, mesmo sabendo que nós não somos, ou não, só fui enganado, porque e tal, mas de vez em quando eu vou, mas não. Quando a palavra de Deus vier, uma faca afiada, aquela que discerne todas as intenções do nosso coração, o Senhor saberá verdadeiramente o que se passou dentro do nosso coração. E caminhando com eles, ou com essas pessoas, mesmo os que estavam corretos e Pérgamo, também seriam tocados pela vontade de Jesus. E é assim que a palavra diz. Porque com certeza, quando a praga entrou no povo de Israel através dos ensinos de Balaão, não só aqueles que se deitaram com as mulheres que trouxeram a prática de se alimentar com alimentos consagrados a eles, mas também filhos sofreram consequências dos atos. Filhos, primos, tios, irmãos, com certeza a praga não alcançou só aquele que estava ali fazendo a degustação e a prática da prostituição, mas olhos que também viram os outros se deliciarem com o pecado, também foram punidos, ou receberam o mesmo castigo. Então, cuidado, amados, porque essa igreja aqui, ela teve o direcionamento. Então, amados, quando nós vemos isso, Jesus, ele traz também, uma promessa. Ele traz uma promessa, porque ele fala: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Amados, todas as cartas nós vemos Jesus falando: perseverem, batalhem, lutem, aqui, arrependam-se. E aí nós vemos que Jesus tem uma promessa para aqueles que continuarem batalhando, buscando o caminho. E aqui ele fala do maná escondido. Imagina, que maná será esse?
Se com o maná que Deus deu ali ao povo de Israel, ele alimentou aquele povo por 40 anos, não ficaram satisfeitos, lógico, né? Queriam um churrasco lá de vez em quando. Mas por isso ficaram 40 anos, por conta de murmuração. Então, amados, pensa nesse maná escondido. E aqui, quando fala de pedra branca, lá nessa época, lá tinha algumas competições e algumas festas que os convidados recebiam como forma de convite uma pedra branca para ser o passaporte de entrada. E competidores também recebiam uma pedra branca como um troféu de sua competição. E aqui Jesus está falando àquele povo que o povo que chegar e for vencedor, esse receberá uma pedra branca com um nome que ninguém saberá, somente aquele que receber. E o que ele está falando aqui? De algo glorificado. Aqui está falando que Jesus, ele nos receberá, ele nos entregará um corpo glorificado, assim como ele recebeu. Essa é a vontade de Deus, que todos nós nos tornemos, assim como ele se tornou um filho obediente, que chegou aonde precisava chegar, com um nome novo. E Jesus, ele é digno, porque ele passou pelo que ele passou. Ele hoje é o maná que veio do céu. Ele é o alimento que nós precisamos. E nós podemos aprender 3 coisas com essa igreja, para que nós não saiamos daqui hoje sem a palavra nos trabalhar. Precisamos entender, na primeira coisa que eu coloquei aqui, que veio ao meu coração, Jesus saberá separar todos os nossos motivos e argumentos do que estamos fazendo e a intenção do nosso coração. Não adianta, amados, não adianta a gente achar que a gente está fazendo algo para edificar o reino, e isso é para nós. Jesus, ele terá o discernimento, porque ele é a palavra viva, ele é a palavra de Deus, é a faca de Deus, afiada dos 2 gumes, que separa todas as intenções do nosso coração. Separa junta e medula, mas separa espírito da alma. Então, amados, Deus sabe o que nós viemos buscar aqui hoje. E nós precisamos ser sinceros com Deus. Deus, ele espera algo de nós. Ele não espera que nós, de verdade, amados, sejamos como Cristo. Ele espera que nós tenhamos a intenção de buscar ser como Cristo. Porque muito dificilmente nós seremos iguais a Jesus nessa vida. Mas a expectativa de Deus é que, com o nome que Ele aguarda, que está lá no livro da vida, reservado para cada um dos filhos dele, nós alcancemos a glória junto do Pai. Essa é a expressão dele. Segundo ponto que nós podemos aprender com essa igreja, eu convido a Marcelo de orar, por favor, só para a gente finalizar aqui enquanto termina esses 3 pontos. Segundo ponto, caso pratiquemos obras que não agradam a Deus, a partir do momento que enxergamos, só temos um caminho. Assim como esse povo, Jesus falou, as suas obras foram expostas, então arrependei-vos. O único caminho que nós temos é arrepender. Se a gente se arrepende, porque diz lá no 16, diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti e contra eles, pelejarei com a espada na minha boca. Amados, muito tempo eu questionei por que Jesus precisava vir.
E é simplesmente por uma coisa: Deus deu um gabarito para nós passarmos. Ele deu 613 leis para que nós cumprissemos, para voltar para casa. Mas nenhum homem, ou mulher, ou criança conseguiu cumprir essa lei. Essa é a palavra, essa é a faca de 12 gumes, essa é a lei de Deus. Se nós não cumprirmos essa lei, nós não seremos aptos a estar junto de Deus. E aí Jesus vem para cumprir essa lei. Ele cumpriu. E hoje nós podemos voltar para casa quando nós estamos nele. Porque ele é o respaldo para que nós entremos no céu. Ele cumpriu as 613 leis. Esse é o objetivo de Deus, amigos. E por isso ele nos adverte. Por isso ele nos direciona. Se nós não entendermos o que ele tem falado na igreja dele e continuarmos vivendo nas práticas mundanas, nas práticas de Balaão, nas práticas de Jezabel, muito dificilmente nós teremos o respaldo de Cristo, porque ele diz que logo virá contra ti e contra mim e contra aqueles que estão longe da palavra de Deus. E a terceira e última aprendizado que nós podemos ter com essa igreja: a nossa recompensa, amados, não está aqui. A nossa recompensa está no céu. Tenham essa clareza. Nós podemos viver momentos de felicidade e de tristeza, mas a glória virá quando nós recebermos o maná do céu. Quando recebermos Jesus falando: eis o meu filho, toma teu nome novo, o seu lugar está reservado. Essa é a recompensa. Não tem outra forma. Não troquem essa recompensa dos céus por algo momentâneo. Não troquem. Se deixarem de viver essa promessa de Jesus do céu por algo momentâneo, é a mesma coisa de trocar um grão de areia por uma praia. Esse é o tempo que nós passamos aqui. É nada perto do que Deus quer que nós façamos na eternidade. E Jesus, ele traz essa clareza para nós. Quando ele afirma para nós: e ao vencedor, ele tem algo especial. Pode-se pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Sabe, amados, algo novo vai acontecer nas nossas vidas. Mas todo direcionamento ele só acontece quando a gente recebe a parte de Deus. O que é melhor para nós? E o que é melhor para nós é o que Ele não é o que nós buscamos. Porque muitas das vezes os nossos olhos não estão organizados. E as práticas de Balaão, dos Nicolaítas e de Jezabel, elas acontecerão às vezes do nosso lado. Mas quando o Espírito Santo está nos conduzindo, muito dificilmente nós seremos seduzidos pelas coisas do mundo. Estava hoje, na verdade ontem, vendo um vídeo, eu quase postei no
dois ministrantes. E isso fala muito do que nós temos vivido nos últimos tempos. Tinha um pregador muito famoso, está aí nas redes sociais, e o direcionamento que ele tem é um egocentrismo muito grande, na qual ele diz que Jesus veio por ele, para a igreja. Não, Jesus veio cumprir uma promessa que Deus fizera lá para Adão, que através da mulher viria alguém que pisaria na cabeça da serpente. E essa é uma visão muito egocêntrica. A gente achar que Deus precisa de nós. Não se iludam com isso, porque a verdadeira mensagem ela é cristocêntrica. É Jesus que está no meio de tudo, e nós temos que ir ao encontro dele. Não é ele que tem que vir até nós. Quando nós entendemos isso, o Espírito Santo nos conduz. Porque quando a gente entrega, ele abraça uma falta de perdão, a gente está falando que nós temos mais razão do que Jesus, que abriu mão de tudo que ele é, por nossa causa. E às vezes nós queremos competir com o que Deus é. Nós não estamos no centro do mundo. Nós não somos o centro do universo. Tome cuidado com as mentiras de Satanás. O Senhor sabe que Satanás morre. E ele sabe quando seus filhos verdadeiramente estão lutando contra isso. Tome posse do que Jesus é. Lembre sempre da mensagem da cruz, que é vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e me siga. Essas foram palavras de Jesus. Não se engane, porque o inimigo oferecerá o mundo, oferecerá o pão, mas nem só de pão, mas de tua palavra que sai da cruz.
Obrigado porque o Senhor verdadeiramente tem nos dado a oportunidade todos os dias de degustarmos diante de Ti, confessarmos os nossos pecados, arrependermos do que nós temos feito de errado, e tem nos dado o direcionamento que em Jesus nós podemos e temos sim um lugar garantido do Senhor. Obrigado porque o Senhor não precisa de uma performance. O Senhor não precisa de uma encenação diante do Senhor, porque o Senhor discerne o nosso coração. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe o que nós podemos entregar ao Senhor. E mesmo assim o Senhor tem nos orientado com o melhor do céu. E por isso nos somos gratos. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelo teu direcionamento. E obrigado porque até aqui o Senhor tem os motivos firmes nos caminhos do Senhor. Obrigado, Deus, por essa igreja que o Senhor está preparando para receber Jesus, quando Ele vir dos céus nos buscar. E tem nos demonstrado e mostrado o que nós precisamos fazer. Agora, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê a força necessária. Porque sabemos que mesmo sabendo o caminho, as nossas pernas fraquejam. Mas em nome de Jesus, o Senhor sabe todas as coisas. E por isso estamos aqui, rendendo graças e glórias ao teu nome, para que o Senhor nos ensine a orar, nos ensine a caminhar, nos ensine a nos alimentar, a enxergar e a ouvir. E com isso, Deus, nós sejamos aperfeiçoados para cada vez mais viver semelhante a Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado mesmo, porque eu vejo que não existe outra coisa que nós podemos fazer diante do tamanho do amor que o Senhor tem por nós, não agradecer a tudo que o Senhor já fez e continua fazendo por nós. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Em nome da igreja do Senhor. Amém. Amém. Voltaremos com o padrão nessa próxima quarta-feira, porque é um direcionamento que nós temos. Ontem nós recebemos direcionamento na sede do padrão era para a gente fazer uma oração e a gente dá o grupo juntos. E aí na próxima quarta-feira nós vamos receber alguns direcionamentos para que o povo que se reúne nessa casa de oração, ele também continua crescendo com ordem e decência, né? O amor do Pai, a graça do Filho e as nossas consolações, e o Espírito Santo de Deus, nos cubram e nos guardem durante o resto dessa semana. E nos tragam um entendimento de verdadeiramente de tudo que Deus falou hoje. Para que nós tenhamos força de permanecer diante de todas as dificuldades e falar não simples, como foi orar na saudação para aqueles que são fracos também. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz: glória a Deus.